Bem-vindos ao fascinante mundo das antigas maravilhas egípcias. Prepare-se para embarcar em uma jornada inesquecível através dos séculos e desvendar os segredos da maior e mais importante pirâmide do Egito. Uma estrutura monumental erguida com engenhosidade e mistério, capaz de cativar e encantar todos os que se aproximam dela. Estejam preparados para mergulhar em uma narrativa repleta de grandiosidade e descobertas arqueológicas. Então, acompanhe-nos nesta viagem ao coração do Antigo Egito, onde a grande pirâmide de Gizé aguarda para revelar seus enigmas e deslumbrar com sua majestade sem igual. Prontos para desvendar os segredos dessa imponente construção? Vamos começar essa aventura épica! Olá, sejam bem-vindos! Deixe seu like e inscreva-se no canal. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops, é a mais antiga e a maior das três pirâmides localizadas na necrópole de Gizé, no Egito. Construída durante a quarta dinastia egípcia, por volta de 2560 a.C., acredita-se que tenha sido um túmulo para o faraó Quéops. Com uma altura inicial de 146,5 metros, foi a estrutura mais alta feita pelo homem até a Idade Média. Originalmente, a pirâmide era revestida com pedras polidas que formavam uma superfície brilhante, mas hoje só se observa a estrutura central. Existem três câmaras conhecidas dentro da pirâmide, uma inacabada, a Câmara da Rainha e a Câmara do Rei. Além disso, o complexo de Gizé inclui dois templos mortuários, pirâmides menores para esposas do faraó, uma pirâmide satélite e outras estruturas relacionadas. A Grande Pirâmide de Quéops é considerada uma maravilha do mundo antigo e representa a grandiosidade e importância da civilização egípcia antiga. A Grande Pirâmide de Quéops foi construída com aproximadamente 2,3 milhões de blocos, que foram transportados das pedreiras próximas. O revestimento externo foi feito de calcário de tora, extraído através do rio Nilo. As maiores pedras de granito da pirâmide, encontradas na Câmara do Rei, pesam de 25 a 80 toneladas e foram transportadas de Assuã, a uma distância de mais de 800 quilômetros. Os antigos egípcios usavam a técnica de rachar as rochas batendo nelas com cunhãs de madeira impregnadas de água. Uma vez cortados, os blocos eram transportados de barco ao longo do rio Nilo até a área de construção da pirâmide. Estima-se que tenham sido utilizadas 5,5 milhões de toneladas de calcário, 8.000 toneladas de granito, importado de Assuã, e 500.000 toneladas de argamassa na construção da Grande Pirâmide de Quéops. Após a conclusão da Grande Pirâmide de Quéops, ela foi revestida com blocos de calcário branco altamente polidos, conhecidos como pedras de revestimento. Esses blocos foram cortados com uma inclinação específica e conferiam à pirâmide uma aparência lisa e brilhante. No entanto, ao longo dos séculos, muitas dessas pedras foram removidas e utilizadas na construção de outras estruturas, como mesquitas e fortalezas no Cairo. Hoje, a pirâmide apresenta apenas a estrutura escalonada básica, sendo visível apenas o núcleo da construção original. Algumas das pedras de revestimento ainda podem ser encontradas ao redor da base da pirâmide, exibindo a precisão e o trabalho minucioso realizados pelos antigos egípcios. Exploradores também encontraram pilhas de detritos resultantes do colapso das pedras ao longo do tempo. A precisão do encaixe das pedras de revestimento foi comparada ao trabalho óptico atual, e sugere-se que a argamassa utilizada nas juntas tenha desempenhado um papel fundamental para permitir a colocação precisa das pedras.
Existem várias teorias contraditórias sobre as técnicas de construção da Grande Pirâmide. Enquanto os antigos gregos acreditavam que foi construída com trabalho escravo, descobertas recentes sugerem que ela foi construída por uma grande força de trabalho, composta por dezenas de milhares de trabalhadores habilidosos. Há especulações sobre a organização hierárquica do trabalho e a subdivisão de equipes com base nas habilidades dos trabalhadores. O planejamento da pirâmide é um mistério, mas acredita-se que tenha sido realizado por meio de diagramas de trabalho em escala 1 por 1, proporcionando uma precisão sem igual. Diferentes estudos estimaram a duração da construção, com um período sugerido de 14 anos e um projeto total que exigiria uma média de 14.567 trabalhadores, chegando a um pico de cerca de 40.000 pessoas. Quanto ao interior da pirâmide, a entrada original está localizada a uma certa altura e a uma distância específica da linha central da pirâmide. A passagem descendente leva a uma profundidade de 105,23 metros até a câmara baixa, que aparentemente não foi concluída. Alguns egiptólogos sugerem que essa câmara inferior foi inicialmente planejada como a câmara funerária, mas o faraó Quéops alterou seus planos e decidiu que a câmara deveria estar em uma posição mais elevada na pirâmide. A Câmara da Rainha está localizada no centro das faces norte e sul da pirâmide, com um telhado pontiagudo e um nicho no extremo oriental. Os eixos da câmara são horizontais por alguns metros antes de se inclinarem para cima. Esses eixos foram explorados por pesquisadores, revelando portas bloqueadas e artefatos encontrados, como uma bola de diorito preto e um objeto de bronze, atualmente no Museu Britânico. A Grande Galeria segue a inclinação da passagem ascendente e possui uma altura de 8,6 metros e um comprimento de 46,68 metros. Ela tem degraus e fendas em ambos os lados, formando um padrão transversal. No topo, há uma passagem horizontal com ranhuras provavelmente destinadas a trilhos de granito. Essas estruturas internas da Grande Pirâmide revelam características arquitetônicas intrigantes, como o design da câmara e os detalhes da Grande Galeria, mas seu propósito exato ainda é objeto de especulação e pesquisa contínua. A Câmara do Rei na Grande Pirâmide possui dimensões específicas e apresenta eixos nas paredes norte e sul, cuja finalidade ainda é incerta. A câmara é revestida com granito e possui 5 câmaras de alívio acima do teto. Essas câmaras foram projetadas para proteger a Câmara do Rei de possíveis colapsos. Um caixão retangular de granito, com marcas de serra visíveis, é o único objeto presente na câmara. A entrada moderna para a Grande Pirâmide é através de um túnel construído por saqueadores no século IX. O túnel segue um trajeto reto e faz uma curva brusca para encontrar as pedras de bloqueio na passagem ascendente. Acredita-se que tenha sido construído pelo califa Al-Mamun. Há também a menção de uma área vazia descoberta no interior da pirâmide em 2017, com largura e altura consideráveis. Esses detalhes resumem as características da Câmara do Rei, a entrada moderna e a descoberta do espaço vazio na Grande Pirâmide. O complexo de Gizé é composto por vários edifícios e estruturas ao redor da Grande Pirâmide. O Templo da Pirâmide, localizado no lado leste da pirâmide, está quase desaparecido, restando apenas vestígios da pavimentação de basalto. O Templo do Vale está enterrado sob a vila de Nazil Samani, mas a pavimentação de basalto e as paredes de calcário foram encontradas. Os blocos de basalto exibem evidências de terem sido cortados por uma espécie de serra. No lado sul, estão as pirâmides subsidiárias, conhecidas como Pirâmides das Rainhas.
3 delas estão em pé, enquanto a quarta está em ruínas. Sob a pavimentação ao redor de uma das pirâmides, foi descoberto o túmulo da rainha Teferés, esposa e irmã de Seneferu e mãe de Quéops. O túmulo estava intacto, mas o sarcófago estava vazio. A necrópole de Gizé é cercada pelo Muro do Corvo e além dele foi descoberta uma cidade operária conhecida como a Cidade Perdida. Essa cidade pode ter sido construída durante os reinados de Quéfren e Miquerinos. Descobertas recentes sugerem que a cidade e suas dependências, incluindo um porto próspero, podem não ter sido para os trabalhadores da pirâmide, mas sim para soldados e marinheiros. Acredita-se que os trabalhadores da pirâmide possam ter vivido nas rampas utilizadas para a construção das pirâmides ou em pedreiras próximas. Um assentamento de artesãos foi escavado ao sul do Templo do Vale de Quéops, contendo edifícios de tijolos de barro. Esses edifícios sugerem um assentamento que serviria ao culto de Quéops após sua morte. Além disso, um cemitério de trabalhadores foi descoberto ao sul do Muro do Corvo e datado do reinado de Quéops até o final da V-dinastia. Ao redor da Grande Pirâmide, existem 4 poços em formato de embarcação, também conhecidos como fossas de barcos. 3 desses poços têm um formato e tamanho semelhantes a barcos completos, embora sejam rasos e possivelmente tenham tido estruturas superiores removidas. Em 1954, foi descoberta uma 4ª fossa, que ainda estava coberta por lajes de pedra. Dentro dela, foram encontrados 1.224 fragmentos de madeira. Esses fragmentos foram entregues a um construtor de embarcações que levou 14 anos para montar as peças e restaurar a embarcação. A embarcação resultante é de madeira de cedro e tem 43,6 metros de comprimento. Atualmente, ela está abrigada em um museu próximo à pirâmide. Durante a construção desse museu, uma 2ª fossa de barco foi descoberta e foi mantida selada até 2011, quando as escavações começaram. Durante o Império Novo, todas as pirâmides, incluindo a Grande Pirâmide de Gizé, foram saqueadas. A construção de pirâmides continuou até o final do Império Médio, mas os túmulos reais foram posteriormente construídos no Vale dos Reis. A Grande Pirâmide foi aberta e esvaziada durante o Império Médio, antes da entrada do califa Abássida al-Mamune na estrutura no século IX. A existência de passagens e abóbadas sob a pirâmide foi mencionada por Heródoto, mas é provável que a pirâmide tenha sido saqueada muito antes de sua visita. As pirâmides do Egito continuam a impressionar e fascinar pessoas de todo o mundo até os dias de hoje. Essas estruturas monumentais, construídas há milhares de anos, ainda são consideradas maravilhas arquitetônicas e símbolos duradouros da antiga civilização egípcia. Os documentários e histórias sobre as pirâmides são numerosos e variados. Eles exploram tanto a arquitetura e a engenharia envolvidas na construção dessas estruturas impressionantes quanto as teorias e mistérios que as cercam. Um dos aspectos mais intrigantes é como os antigos egípcios conseguiram construir essas enormes pirâmides com uma precisão tão impressionante, considerando as limitações tecnológicas da época. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e é conhecida por sua complexidade e tamanho impressionantes. Além disso, há muitas teorias e especulações sobre o propósito e o significado das pirâmides. Algumas teorias sugerem que elas foram construídas como tumbas para os faraós, enquanto outras propõem propósitos mais simbólicos ou mesmo extraterrestres. Embora muitos mistérios ainda envolvam as pirâmides, as pesquisas e escavações continuam a revelar novas descobertas e informações sobre essas estruturas antigas.
Os documentários e histórias sobre as pirâmides permitem que as pessoas explorem esse passado fascinante e mergulhem na rica história do Egito Antigo. Portanto, mesmo após milênios de sua construção, as pirâmides continuam a nos impressionar e a gerar um interesse duradouro em todo o mundo. Obrigado por assistir. Nos ajude aqui no canal deixando seu like e se inscrevendo. Até a próxima!